Olá pessoal, é uma alegria grande estar aqui com vocês hoje nesse Outubro Rosa, com essas meninas tão queridas aqui, né, Nara, para a gente poder discutir um pouco sobre o contexto de mitos, verdades, né, e como a gente pode melhorar essa jornada da paciente com câncer de mama. Então, na pegada do Outubro Rosa, falando sobre prevenção, eu convidei aqui, Leandro, e você também, né, duas especialistas para falar de prevenção. E nada mais certeiro do que falar de dieta e falar de exercício. Então, eu trouxe aqui a Gisele. A Gisele Magalhães, eu só falo Gisele, né? É nutricionista clínica, ela é especialista em trabalhar com paciente oncológico. A Ana Silvia, a gente já está acostumado com a Ana Silvia. A Ana Silvia é fisioterapeuta, ela é especialista em fisioterapia oncológica, é doutora em ciência de reabilitação pelo UFMG e trabalha com a gente já no nosso cotidiano, né, Léo? Isso, lá no IPSENG. Uhum. E aí a gente vai perguntar basicamente assim, a relação de prevenção, assim. No seu cotidiano, no seu e da Gisele, Ana, o que vocês veem assim, de impacto, tanto a dieta quanto o exercício na prevenção de câncer, em especial câncer de mama, porque a gente está falando de Outubro Rosa? Ana primeiro. Uhum. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que é muito consensual, na literatura é consensual em relação à prevenção. A atividade física previne câncer de mama. Né, e previne por quê? Porque a gente sabe que o câncer de mama acontece nas mulheres, né, acima de 50 anos, é a maior prevalência, e é a faixa etária que a mulher também está entrando no climatério, na menopausa. Então existe uma gordura periférica, essa gordura periférica, né, aumenta a taxa de estrógeno, os tumores de mama são dependentes do estrógeno. Então quando você faz atividade física, você diminui muito a chance, né, de ter o câncer de mama. Então é importante fazer uma atividade física, porque o exercício gera uma cascata de efeitos metabólicos, né, diminuindo essa gordura periférica e diminui a chance de realmente ter câncer de mama. Então, a American College of Sports Medicine já é muito consensual, né? Fazer atividade física previne 7 tipos de cânceres, inclusive o câncer de mama. Muito bom. Nesse contexto de prevenção ainda, Gisele, você, né, nutricionista, como que você enxerga e o que você recomenda para os pacientes que não têm câncer, né, com o intuito de prevenção mesmo nesse contexto de câncer de mama? Qual que é a sua recomendação? Eu continuo a fala da Ana e frisando que o exercício físico é fundamental, e na alimentação, a prevenção nossa é mais simples do que parece, sabe? Eu brinco que é o caminho das pedras. A gente comer de forma mais saudável significa desembalar menos e descascar mais. Então comer essa comida natural que a gente faça. Quanto mais a gente puder comer comida caseira, com o mínimo de agrotóxico, mantendo um padrão, porque quando a gente consome muito produto ultraprocessado, principalmente quando tem o corante nitrito, que ele é permitido na legislação, tudo que a gente consome de ultraprocessado é permitido na legislação. Mas qual é a dose segura? É isso que a gente não tem. Então, por isso que a gente pede que consuma menos, mas não é deixar de consumir. Então, é um equilíbrio. Beber água, dormir bem, alimentar dessa forma mais equilibrada, manter um peso adequado por essas questões, né, que a Ana já explicou aqui da gordura corporal. Então, o que é manter o peso adequado? Primeiro tem que ser que cada um sustente, porque hoje fica também um terrorismo nutricional aí. Não, é um peso que se sustente, mas o ideal é que o percentual de gordura seja menor, que a gente tendo mais músculo é sempre mais benéfico mesmo. E quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando de quem não tem câncer. Exato. Né? E colocar exercício físico na rotina é difícil. Ter uma dieta equilibrada na rotina também é difícil. A maioria das pessoas, a dieta eu quero emagrecer e eu vou fazer uma dieta. E como é que a gente faz para colocar isso na rotina, Gisele? Doutora Nara, eu acho que é mais uma questão de organização. Olha só, por exemplo, eu trabalho muito o dia inteiro. E eu enfiei uma corrida na minha vida depois são 22 anos com oncologia, trabalhando com oncologia. Sempre fiz exercício. Aí, numa determinada época, por causa de doutorado, essas coisas, menina, a gente diminui. E eu encaixei a corrida
procurei um profissional, um educador físico para me ajudar, no horário que eu busco ou levo o menino na escola. E é impressionante, mas eu fico rodando igual um peão tonto ali na praça, mas enfim, é isso. E a comida é isso, a gente ajusta na nossa realidade. Então, sem muito... Hoje a gente tem opções, inclusive, de comprar pronto. Esses congelados, o almoço, o jantar, de lugares que são seguros. Mas também, se a gente vai ao supermercado, à feira fresca, a gente já tem muita coisa que os próprios produtores higienizam. Ah, é tão seguro, não é? Nós estamos falando de pessoas com imunidade boa. Então, o risco é menor mesmo de contaminação, assim. E aí, é só a gente organizar, porque dá para encaixar. Não é uma coisa tão maluca, não. Hoje, por exemplo, no consultório, eu estava olhando a região que uma paciente mora, o que ela tem de restaurante e lugar de comprar, para orientar. Então, é a gente olhar ao nosso redor e organizar. Aí dá trabalho levar. Muito bom. Ana, já no contexto assim, de tentar colocar atividade física no nosso dia a dia, né? Igual a Gisele falou, com relação à alimentação, mas assim, o paciente que está fazendo quimioterapia, por exemplo, o paciente que tem câncer de mama está fazendo quimioterapia, é possível fazer atividade física? Porque essa pergunta é uma pergunta muito frequente no nosso consultório. Leandro, eu posso fazer atividade física? E como que eu faço? Quais são os cuidados que eu tenho? Se eu te encaminho essa paciente, como é que você orienta ela, Ana? Então, fazer atividade física durante a quimioterapia é seguro, né? A primeira coisa que a gente tem que ter esse cuidado é uma atividade segura. Tem uma recomendação, o exercício é como se fosse um medicamento, ele tem uma dose mínima necessária. Então, você tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício ao longo da semana, né? Então, é como se você caminhasse de segunda a sexta-feira, 30 minutos. É pouco, não é nada muito exacerbado, que vai gerar alguma lesão, nada disso. E o exercício também é seguro, por quê? Porque ele é automonitorado. Se você que está mais fadigado, tá com sintoma no efeito colateral da quimioterapia, você monitora esse exercício, uma autopercepção do esforço, então você reduz o esforço, a intensidade do exercício naquele dia. É importante que você faça um exercício como um segmento, como uma coisa contínua, né? Você não precisa fazer demais, mas é importante que você faça sempre. Então é seguro, então a orientação que a gente dá é que essa paciente faça pelo menos 150 minutos de exercício ao longo da semana, se for uma atividade física moderada, né? Não é nada intenso, ou 75 minutos se for uma atividade mais intensa. O que é? Mais ou menos uns 30 minutos por dia? Por dia, 5 vezes por semana. Exatamente. Essa que é a recomendação da American College of Sports Medicine. Entendi. Com relação aos pacientes oncológicos. E sendo assim, muitas perguntas também. Tô olhando, eu sou dona de casa. A lida do dia a dia, isso funciona, isso conta como atividade física? Como é que você fala? Infelizmente não, isso é pouco, né? Então a gente sabe que para você fazer, porque o exercício ele tem que gerar uma sobrecarga sobre o sistema cardiovascular e músculo esquelético. Então às vezes ele tem que deixar você um pouco ofegante, um pouco cansado, você tem que realmente aumentar a sua frequência cardíaca, senão você não vai ter o benefício. Então as tarefas do dia a dia não são benéficas, mesmo porque aí já está adaptado, está acostumado àquele esforço do dia a dia. Então não é suficiente, tem que fazer um pouco mais. Eu posso te fazer uma pergunta? Pois não. Favorece o exercício de força ou não tem alguma diferença isso nesse tratamento? Porque a gente pensa tanto no músculo, na fadiga. O que acontece? O exercício aeróbio, né, ele é super importante, mas o exercício de força também. Por quê? Na verdade, a gente tem um pico de força mais ou menos entre a terceira e a quarta década de vida. A partir daí, né, a cada década de vida, você reduz sua força muscular de 10% a 12%. Então, ou seja, a gente realmente vai observando um declínio com o envelhecimento da força muscular. Então, é muito importante que você faça atividade física aeróbia e o exercício resistido, que é o exercício com carga. Então, a gente só ganha força muscular se você com peso, com carga. Você tem que colocar uma tornozeleira, ou um halter, uma banda elástica para resistir. O próprio às vezes, peso do corpo é uma resistência ao movimento, mas tem que ter uma sobrecarga para que você ganhe força muscular. Então, o que é recomendado é que você faça um misto, né? Assim, de alongamento, fortalecimento e exercício resistido. E melhora a fadiga, não melhora? Do paciente oncológico, assim, em tratamento? Sim. Uma das coisas que mais melhora com o exercício é realmente a fadiga oncológica, né? Então, assim, eu terminei um doutorado ano passado, quando eu conduzi um ensaio clínico,
Então, a gente né, tinha 2 grupos. Um grupo fazia quimioterapia neoadjuvante para mulheres com câncer de mama, né? Quimioterapia neoadjuvante, aquela quimioterapia que começa antes da cirurgia. E o outro grupo fazia só quimioterapia. Então, a gente acompanhou esses pacientes durante 6 meses, né, os 2 grupos durante 6 meses. E a gente viu que realmente um dos desfechos mais importantes, foram mais significativos, foi a fadiga oncológica. É muito importante. E fadiga é um ponto que impacta negativamente, de forma significativa, a vida da paciente, né? Realmente. Só uma observação, assim, que uma das coisas que eu vejo que é mais difícil para a paciente, porque a paciente se sente fadigada, ela se sente cansada, né? Então, esse cansaço, ela se sente assim, é uma barreira para ela se implementar esse cuidado na vida dela. Mas, realmente, fazer atividade física realmente melhora a fadiga. Isso. Ô, Gisele, vamos aproveitar aqui que a gente está falando de exercício em quem tem câncer. Existe uma dieta específica para paciente oncológico, porque ele está em quimioterapia? Porque isso é uma pergunta recorrente, né? Eu posso comer de tudo? Eu posso beber de tudo? Então, assim, existe algum parâmetro assim, que a gente pode orientar para o paciente? Existe. Claro que cada caso é um caso. A gente vai muito pelo tipo de quimioterápico também que usa, né? Porque tem alguns que você não pode congelado, tem algumas questões assim. Mas, em geral, existe sim. Primeiro é a gente avaliar o indivíduo pela questão da proteína. Porque hoje a gente sabe que quando associa um teor proteico adequado, não pode ser hiperproteico, como tem gente aí muito doida entrando em 2,5, 3 gramas de proteína por quilo. É uma coisa surreal, você vai sobrecarregar o rim. Então, existe sim, existe a suplementação adequada, sem modismo, sem maluquice e com muito cuidado para a gente não ter interação com o quimioterápico. E aí na alimentação, os cuidados que a gente tem que ter são com alguns alimentos, mas principalmente chás e assim a cúrcuma, por exemplo, como no caso do câncer de mama, que quando faz o uso do tamoxifeno, assim, a gente recomenda que não use, porque faz interação com a medicação. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme com essas recomendações de alimentos mesmo. E um ponto fundamental, lembrar que bebida alcoólica não é alimento, é droga, e droga não tem dose segura. Porque o que eu escuto muito é assim, eu posso beber uma cerveja? A resposta é não. Ponto. Agora, claro que cada um tem o livre-arbítrio e vai escolhendo. Mas a gente tomar muito cuidado com os chás, com esses alimentos mesmo, que são usados mesmo, eles têm efeitos benéficos, mais na prevenção do que durante o tratamento. Eu dou esse exemplo da cúrcuma, porque ela entrou aí como um milagre da imunologia, né? Vai salvar meu sistema imune. Não, nada vai salvar. Não existe um alimento curador ou milagroso, como também não existe um alimento que é o veneno. E eu brinco muito que a dose também, né, entre o remédio e o veneno, ela é mínima. Então, assim, existe sim um cuidado, e os cuidados principalmente com a higiene. Claro que se a gente come alimentos menos gordurosos, você vai ter menos náusea, você vai ter menos indisposição. Tomar cuidado com alguns alimentos, por exemplo, que dão diarreia, mas aí é cada um. Cada pessoa tem uma intolerância que pode causar diarreia ou não ter nada. Então, é alimentação, de novo, bem mais simples, mas com muito cuidado mesmo. Então, a gente faz umas recomendações, sim. Vocês duas têm tarefas bem interessantes, né? Porque colocar numa dieta paciente que está acostumado a beber e comer de tudo, colocar para fazer exercício na sociedade hoje, que o sobrepeso hoje prepondera no mundo inteiro, e que as pessoas, elas não querem fazer exercício e também não querem ter dieta, mas elas também não querem ter câncer, então a gente precisa balancear, né? Eu acho a prevenção mais difícil do que o tratamento, porque na hora que o paciente está no tratamento, o impacto da notícia mexe com a vida das pessoas. Eu acho que quando a gente está ali, né, essa lida diária durante o tratamento, você tem muito mais impacto do que na prevenção. A prevenção parece que é algo que está longe, né? As pessoas ficam muito... é depois. Na hora que você fala da perda muscular a cada década, né? Assim, que a gente vai perdendo depois dos 50 anos. A gente não para pensar que se você está ali num tratamento, você pode estar sarcopênico com essa perda muscular. Isso favorece um monte de comprometimento durante o tratamento. Então, eu acho que cuidar no tratamento
é mais impactante, a gente tem mais resultado. Mas acontece das pessoas esquecerem depois. Realmente é um desafio nosso, né, da equipe de saúde que lida com os pacientes, para poder mostrar o tanto que é importante um músculo tonificado, né, Ana? Um músculo que está tonificado, que está forte, ele é um fator protetor enorme para várias doenças, dentre elas câncer de mama. Né? Uma alimentação saudável, né? Como você mesmo disse, Gisele, um alimento vivo, né? Chega de alimento que não estraga, né? Aquele alimento que não estraga já não é um alimento tão saudável mais. Exato. Né? Então, um alimento vivo, um alimento correto, ao invés de ficar comendo tanto de comprimido, né? Que hoje em dia existe. Então, isso é um desafio não só de vocês que estão ligados, mas de toda a equipe médica nossa. Uhum. E mostrar que isso vale a pena. Né? Isso vale a pena porque melhora o resultado terapêutico, a gente tem dados disso, a Ana mostrou nesse contexto dela do doutorado, e também isso de alguma forma previne, né? A gente sabe que câncer de mama não é uma doença tão prevenível, né? A gente faz o diagnóstico precoce, mas a prevenção ainda a gente não sabe muito bem. Sedentarismo, obesidade, tudo isso ajuda, mas mesmo assim não é sempre. Acontece da gente ter um paciente maratonista e tem um câncer de mama. Né? Então tem muitos outros fatores que incidem para que aquela mulher tenha câncer de mama. Mas a gente sabe que usando a alimentação saudável, a atividade física, a gente realmente tem uma perspectiva de reduzir a incidência dessa doença, né, Nara? Verdade. A Ana falou sobre a tese dela de doutorado, e é uma pergunta também recorrente, é quando você tem inchaço, quando você faz a dissecção linfonodal e tem inchaço do braço, o que eu faço? Qual que é o tipo de exercício? Tem um exercício? Isso limita de fazer exercício? Quais são as orientações, Ana? Então, muitas vezes o tratamento oncológico, né, assim, às vezes a cirurgia, a dissecção, né, dos linfonodos e a radioterapia, elas são um fator de risco para aparecimento do linfedema, né, que é o inchaço do membro. Pode acontecer, às vezes, no câncer de mama no membro superior, mas em outros tipos de câncer, por exemplo, abdominais, acontece nos membros inferiores. O padrão ouro para tratamento do linfedema é o que a gente chama de fisioterapia complexa descongestiva. Então, a fisioterapia é uma profissão multimodal, a gente usa de várias modalidades no tratamento, né? Então, o linfedema é uma delas. Então, a gente usa a massagem manual, que é uma drenagem linfática manual. A gente usa os exercícios, que a gente chama de exercícios miolinfocinéticos, são exercícios ativos, com resistência, com peso. Também porque o peso, na verdade, o exercício resistido, ele contrai a musculatura, e ao contrair a musculatura, você ajuda a linfa, né, circular. E é muito importante a terapia compressiva, que são umas bandagens que a gente usa, associadas às vezes à compressão mesmo, e o autocuidado com a pele, né? Então a gente sabe que aquela região que foi submetida ao esvaziamento axilar, por exemplo, no caso do câncer de mama, é importante que o paciente tenha os cuidados com a pele, não cortar, não machucar, não aferir pressão daquele mesmo lado operado, porque a chance de ser, né, se você tiver um processo infeccioso ali, a chance de ter linfedema aumenta. O linfedema é muito desafiador, assim, vocês sabem disso, porque ele depende, é um tratamento que tem, né, tem tratamento, mas não tem cura. Muitas vezes o membro não fica no mesmo volume do membro contralateral, mas o paciente tem que ter muita adesão ao tratamento, muito cuidado, né? Então, é muito importante também que o paciente tenha um controle do peso, porque a obesidade piora muito o linfedema também. A hidratação. Então, assim, é muito desafiador. Então, o que eu vejo, assim, que aquele paciente que consegue ter um manejo, uma adesão, essa linha de cuidados a longo prazo, ele tem um efeito melhor do que aquele paciente que é mais relaxado, né? Que realmente é muito desafiador o tratamento do linfedema. Vamos falar de mitos e verdades, Léo? Vamos. Porque tem muito... Hoje, com a internet, então, os mitos parece que sobrepõem o que é verdade, né? E a gente queria esclarecer um pouquinho aqui com vocês duas essa relação de mitos. Por exemplo, eu esquentar minha comida no micro-ondas, isso causa câncer, Gisele? De jeito nenhum. As ondas que o micro-ondas emitem, elas são diferentes daquelas ondas, por exemplo, do raio-x. Então, não tem problema nenhum, ela vai depender da água para elevar a temperatura e aquecer o alimento. Isso não chega na gente, não vai causar câncer. A gente não recebe aquelas ondas. Então, assim, isso é um dos maiores mitos que
tem é sobre o uso do micro-ondas. Então, não tem problema aquecer o alimento no Estou micro-ondas. complementando aqui sua pergunta. E se esquentar numa vasilha de plástico ou vasilha Aí de vidro, muda. faz diferença? Faz. Porque o plástico, ele solta uma substância quando aquecido, e aí sim, essa substância do aquecimento do plástico é que pode ser nociva para a nossa saúde, inclusive pode causar alguns tipos de tumores. Agora, o vidro não tem problema, porque ele não vai soltar nada. Então, aí é uma ótima dica. Aquecer em vasilhas de vidro. Hoje eu estava vendo, já existem vasilhas para guardar alimentos em geladeira, aquelas de organização, de vidro. Que não são as de plástico mais. Isso é uma ótima. Isso é importante, né, Leandro? Porque as pessoas surfam na onda. Ao invés de falar que o plástico tem alguma coisa a ver, não, coloca a culpa no micro-ondas. Mas aí é qualquer plástico aquecido, olha que doideira. Essas garrafas muito frágeis de plástico, que às vezes aquece ao sol, elas também estão soltando, por exemplo, com água, alguma coisa assim. Vai dar na mesma do aquecimento do plástico. Né? Por exemplo, ficar com a garrafa no carro. O carro tem uma temperatura ao sol, ainda mais carro escuro, fica alta. E aí aquelas mais fininhas, elas tendem a soltar mais. Só uma pergunta, sabe essas garrafas, tá muito na moda, essas garrafas que você coloca que não esquenta? Essas térmicas. Essas térmicas, assim, isso tem problema? Porque eles falam que ele tem alumínio e que aquele alumínio também poderia ser mas é igual, não, mas esses alumínios, o ácido inoxidável, o alumínio, quando ele é envernizado, é igual na lata de alimentos, aquelas latinhas. Se ele não tá quebrado, se você não quebrou o verniz que fica, não tem contaminação nenhuma de alumínio. Aí não tem problema. Aí não tem problema. E ali tem o ácido inoxidável, então ele também é protegido, não tem problema. Boa, Gisele, porque essa realmente é uma pergunta frequente, né? Hoje em dia que está tão em moda o pessoal usar essas garrafinhas térmicas. Ana, é muito comum também perguntarem assim pra gente: Leandro, eu faço atividade física, mas eu não emagreço. Eu preciso continuar? Isso mesmo fazendo atividade física sem emagrecer, é importante continuar fazendo atividade física? Sim, porque você vai ter os benefícios, né? Então, por exemplo, durante o tratamento oncológico, especialmente no câncer de mama, a tendência é a paciente ganhar peso. A gente vê isso na nossa prática, né, no nosso dia a dia. Então, ela vai ter os benefícios, porque, por exemplo, o exercício também reduz os efeitos colaterais da terapia, né? A paciente fica muito nauseosa, então ele melhora a fadiga, melhora a náusea, melhora quadros depressivos, melhora a funcionalidade. A gente sabe também que alguns medicamentos, por exemplo, eles levam uma cardiotoxicidade, então, né, existe um declínio cardiovascular, então o medicamento também, o exercício ajuda a prevenir isso. Então, mesmo que a paciente não esteja, né, reduzindo o peso, ela vai ter os benefícios do exercício. Muito bom. A gente pensar que o exercício não é para reduzir peso. Só para isso, né? Ele pode, mas o mais importante é um remédio. O exercício físico é o melhor remédio. Uma coisa que, só complementando o seguinte, que a literatura mostra também, quando você tem o objetivo de perder peso, né, 70% é alimentação e 30% é o exercício. Então, ou seja, se você realmente não tiver uma dieta muito balanceada, você não vai pode emagrecer, ser, né? Às vezes, não é muito ativo e você ainda não vai emagrecer. Mas a gente tem que entender que esses dois hábitos têm que caminhar juntos. Né? E não é só contar a caloria, né? Quando a gente pensa na alimentação, não é valor calórico apenas. Igual tem gente que põe muito simples. É déficit calórico. No tratamento câncer de mama, não é só isso. Né? A gente tem que ver o que está combinando, quais os nutrientes em cada refeição. É um pouquinho além, porque tem outros fatores ali interferindo. Ô, Gisele, um outro mito que a gente recebe muito no consultório é que eu tenho câncer, eu tenho que cortar açúcar, cortar carboidrato, eu não posso comer nada disso. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mais ou menos mito e mais ou menos verdade. É assim, o açúcar simples, nenhum de nós deve ficar consumindo com frequência, em excesso, porque o açúcar realmente ele não é benéfico para o organismo humano. Mas assim, a gente tem um percentual, até 10% de todo o valor calórico que a gente ingere, se ele vier de açúcar, e aí eu não estou falando de glicose, de frutose, estou falando desse açúcar
industrializado, o açúcar, a sacarose especificamente, que vai estar no mel, no açúcar mascavo, né? Que fica todo mundo achando, é o demerara. Não, a gente tem sacarose, é açúcar, né? Então, esses todos. O que vai acontecer? A gente, quando consome até 10% do total, a gente não tem tanto malefício. Por quê? Porque a gente vai usar isso como fonte de energia. Agora, se a gente começa a utilizar isso acima, aí sim, não é ruim, não é que vai alimentar o câncer, não. Alimenta qualquer célula, porque a primeira fonte de energia da nossa célula é carboidrato. Isso. E ele sendo simples é mais fácil, né? Então, as células tumorais são muito espertas, elas também vão usar isso como fonte de energia. E conforme se falou, e suplemento, que está tão na moda hoje? Eu sei que você adora falar de suplemento. Adoro. Porque assim, no tratamento oncológico, a gente muitas vezes precisa, mas ele tem que ser muito bem direcionado e específico. Porque hoje, esses comprimidos, igual Sim. o doutor Leandro falou, né? Vai comer comprimidos. Isso é um risco, igual polivitamínico, gente, bem simples de farmácia. Ele pode ter interação com quimioterápico. Então, a suplementação ela não pode ser usada de forma indiscriminada. Porque isso pode ser tão danoso. A hipervitaminose, ela faz tanto mau efeito, tão malefício para o organismo humano, quanto a hipovitaminose. E agora a gente está começando a ter esses estudos, porque não era tão usado essa hipervitaminose. A gente só vê hipervitaminose em doses medicamentosas, a gente não vê com alimento. Então, esse é outro cuidado que tem que ter. E agora a gente está começando a ver com mineral, uma sobrecarga renal, está começando a ver com esse excesso de uso de proteínas hidrolisadas, isoladas e tal, que aí a gente está vendo uma sobrecarga renal maior, está tendo mais jovens em PA por insuficiência renal aguda. Então, assim, nada deve ser consumido de forma indiscriminada. Mas existem, sim, casos, a gente usa muito suplemento, principalmente nos pacientes que estão com sarcopenia, ou quando a gente vê a caquexia do câncer, que é um momento de muita fragilidade, paciente inapetente, aí você tem que lançar a mão, mas de forma muito responsável. Gisele, é isso que a gente sempre fala, né? Cada caso tem as suas particularidades, né? Então, realmente, você tem situações que você precisa indicar. Sim. Tem que tomar, tem que fazer essa suplementação, porque, né, por alguns motivos, por exemplo, vitamina B12, que o paciente fez uma gastrectomia, retirou o estômago, né? Então, tem indicação, mas desde que sob a orientação do nutricionista, da equipe médica, para poder saber se pode ou se não pode. E a quantidade também, né? Porque muitas dos nossos quimioterápicos são tóxicos para o rim. Você mesmo disse que o excesso de reposição de proteína também é uma sobrecarga para o rim. Então tem que realmente ter esse cuidado e identificar e individualizar, caso a caso. A doutora Nara sabe, eu não gosto, durante o tratamento, eu não fico a pessoa responsável, por exemplo, pela B12. E nem se for um paciente gastrectomizado, nunca serei eu, porque a nutrição a gente não prescreve nada injetável. Então, só oral. Se o paciente fez gastrectomia, ele não vai, de jeito nenhum, consumir oral, porque não vai adiantar. Então, assim, a gente faz um acordo e eu acho que isso é a responsabilidade da equipe, que a gente divide os papéis. Então, por exemplo, a suplementação de vitamina D, de B12, eu sempre negocio com o oncologista de fazer, porque o oncologista vai dosando ali quando ele tem que medir. Ele sabe a época de pedir esses exames. Então, eu fico com outros suplementos. Mas a gente trabalhar em equipe, né, doutora Nara? Super importante, né? É fundamental no tratamento oncológico. Não tem jeito de ser isolado. Não tem. Muito bom. Ana, outra coisa. A gente fala atividade física é bom, é saudável. Mas também tem que ter cuidado, né? Toda atividade física é bom para todo mundo. Como é que você enxerga um paciente, os cuidados, né, que você lá que recebe o paciente que tem alguma lesão óssea, que tem que ter algumas particularidades, do ponto de vista multidisciplinar, isso é conversado também? Você já
Como é que você enxerga esse Sim, caso, assim? é muito importante a gente fazer uma avaliação prévia, né, desse paciente, quando você prescreve atividade física ou exercício, a gente avaliar as comorbidades que esse paciente tem, se o paciente é hipertenso, traz alguma outra doença. É muito comum, muitas vezes, por exemplo, o paciente já tem um quadro, por exemplo, de metástase óssea, né, e às vezes tem um risco de fratura patológica durante o exercício. Então, a sobrecarga tem que ser menor, né, assim, a gente tem que, às vezes, aliviar a carga naquele membro. Então, tudo tem que ser muito, muito bem avaliado. Mas, assim, não tem nenhuma contraindicação. O paciente poderia fazer exercício de alongamento, fortalecimento e exercício resistido. Uma coisa que é muito importante hoje em dia, que ajuda muito também, são esses cardiofrequencímetros, que são os relógios que monitoram a frequência cardíaca. Então, a gente consegue monitorar assim, né, a frequência cardíaca e traçar uma frequência cardíaca alvo, que ele vai trabalhar durante a intervenção, durante o treinamento, que torna o exercício muito mais seguro. Muito bom. Olha, pessoal, realmente hoje em dia tratar qualquer doença, especialmente o câncer, que é uma doença tão ampla, né? A gente precisa de ter todos nós juntos, né? Sim. Essa dividir esse conhecimento, né, é fundamental, né, Nara? Por isso a gente está trazendo vocês duas aqui, né, que são referências para a gente nesse cenário de câncer de mama aqui no Outubro Rosa, né? Para que é verdade. Eu queria agradecer a presença de vocês, sabe? Foi muito bom. A gente vai falar de todos os assuntos com mais calma no decorrer do ano. É que Outubro Rosa tem essa pegada da gente tentar esclarecer algumas dúvidas para o paciente e também de prevenção, né? Não só de paciente oncológico já, mas de prevenção. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai ter outras oportunidades e falando para o pessoal, nós vamos ter mais outros programas que estão por vir aí. Vocês aguardem que no decorrer do outubro a gente tem mais novidades para vocês. Obrigado, pessoal. Agradecendo o convite, obrigada, viu? Obrigada Ana, Gisele, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Uma alegria poder compartilhar com vocês a experiência de vocês e levando para tanta gente nesse Outubro Rosa. Vocês estão de parabéns, desmistificar os modismos, essa é a palavra mesmo. E a gente ter essa seriedade aí. Obrigada. Muito bom. Olha, pessoal, fica aí o convite para os novos programas e esperamos vocês compartilhando aqui com a gente esse aprendizado aqui que a gente está tendo com esses entrevistados tão experientes, tão referências em suas áreas. Outubro Rosa, aqui de 2024, nós teremos novos programas dividindo e compartilhando as experiências de cada um dos profissionais que a gente vai conversar aqui com vocês. Muito obrigado.